Vamos continuar orando. Ouviremos uma palavra pelo pastor Hugo Henrique Amaral. Meus irmãos, nessa ocasião eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos conhecendo mais uma parte dessa grande igreja, onde servimos a Assembleia de Deus, em Ji-Paraná, Rondônia. Me acompanha a minha família, minha esposa, Jaqueline, meu filho Samuel e a minha sogra. Viemos de Ji-Paraná, estamos de passagem nesta grande cidade, de férias, e nós não poderíamos deixar de conhecer essa igreja tão bonita, tão linda e abençoada, que aprendemos a admirar de longe. Acompanhamos alguns cultos e algumas ministrações de vosso pastor, e nós não poderíamos deixar de dar uns glórias a Deus junto com os irmãos nesta noite, amém? Nessa ocasião, gostaria também de trazer um abraço da igreja em Ji-Paraná, presidida pelo nosso pastor Sadraque Muniz. Quantos dos irmãos recebem um abraço do meu pastor? Diga amém. Amém. Graças a Deus. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Nessa ocasião, também eu gostaria de convidar os irmãos a ficarmos em pé mais uma vez. E assim, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. E sinto feliz de estarmos com os irmãos nessa noite. Graças a Deus. Gênesis, capítulo 12. Versículo de 1 a 8, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, e eu gostaria de forma objetiva de compartilhar com meus irmãos nesta cidade de João Pessoa. Amém? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harão. E tomou Abraão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra, e edificou ali um altar que lhe aparecera. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento, meu irmão e minha irmã. Graças a Deus, meus irmãos, estamos diante de uma temática muito peculiar, como muito bem o nosso pastor aqui há pouco apresentou uma equipe de coordenação para se dedicar aos nossos filhos, aos nossos pequeninos, aos nossos cordeirinhos de Cristo. Essa temática que acabamos de ler trata-se exatamente disso,
da família. É uma temática muito, importante em nossas vidas. E muitas vezes nós nos debruçamos para entender quais são, os propósitos de Deus para a nossa família. Quais são os planos de Deus para com a nossa família. E muitas vezes nós nos decidimos então buscar por nossa família. Mas o que esse texto que acabamos de ler nos traz é algumas atitudes que uma grande família, uma abençoada família, esta de Abraão, nos deixou para nos abençoar. E é em cima dessa temática que eu gostaria de compartilhar com meus irmãos algumas atitudes que identificam a família de Abraão como uma família abençoada, uma família próspera, uma família que foi além daquilo que desejava, ou seja, buscou os propósitos de Deus para a sua casa. Abraão, como um patriarca, se propôs então a agir de forma diferente da maioria daqueles da sua geração, o que fez com que nós, há tantos anos após a sua geração, a geração de Abraão, estivéssemos aqui hoje lendo um texto aparentemente tão contemporâneo, porque é uma temática familiar, mas ao mesmo tempo um pouco distante de uma geração que tem se distanciado então por trazer para a sua casa, para a sua família, princípios tão importantes como este, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O que fez com que essa família, a família de Abraão, fosse chamada como uma família, ou fosse conhecida então como uma família abençoada. E eu gostaria de compartilhar exatamente esse primeiro ponto que nós lemos, o primeiro versículo, quando fala: ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da tua casa, ou da casa de teu pai. Aqui, o que nós podemos observar, uma primeira atitude de uma família abençoada, é uma família que obedece. É uma família que entende a voz e assim obedece. Uma família que sabe não apenas obedecer, mas a renunciar. Porque nós sabemos que Abraão teve que renunciar, a família dele teve que renunciar quando deu aquele passo de obediência rumo ao lugar que Deus o levaria. O primeiro ponto que eu gostaria de refletir com meus irmãos é: será que nós, crentes em Jesus, temos de fato nos inclinado a obedecê-lo? Será que nós, crentes em Jesus, temos de fato nos inclinado a renunciar? Quando Deus chamou Abraão, ele disse: vai, sai da sua parentela. Ele teve que renunciar o conforto, o comodismo, pessoas que estavam próximas dele, que trariam ali uma espécie de acolhimento, de um conforto familiar. Quanto de nós não gosta de um conforto familiar, não gosta de um ambiente de acolhimento? Porém, tem situações, irmãos e irmãs, que requererá a obediência junto com a renúncia de nosso conforto. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Deus, Ele requer obediência. A obediência não é uma escolha como achamos que Ele é. A obediência, Deus requer de nós. Se nós queremos ser elevado a um patamar diferente com Deus, se nós queremos ser homens e mulheres prósperos, ou uma família abençoada, Deus requer de nós obediência.
e obediência atrelada à renúncia. E no caso de Abraão, foi literalmente sair do meio da sua parentela e geograficamente ir por um lugar onde ele seria ainda direcionado. Mas para nós, sair da parentela e de um lugar não necessariamente é geográfico. Para alguns até pode ser, mas para nós tem muito mais uma semântica de sair do nosso comodismo, daquilo que nos traz um aparente conforto. Isso que é renúncia. Sair para um lugar, sair de um lugar onde nós estamos muito bem confortados. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, primeiro a gente entende que o obedecer é uma questão de Deus requerer de nós. Depois, obedecer é uma questão de amar. Ora, se nós falamos que amamos a Deus, nós precisamos obedecê-lo. Eu tenho um filho de 2 anos e todas as vezes que eu falo com ele, ele não obedece. E quando eu digo para ele assim: se você não me obedecer, vai acontecer tal coisa, ele já fala assim: te amo, papai, te amo, papai. Já está aprendendo que obediência tem a ver com amor. Irmãos, obedecer a Deus é uma questão de amar a Deus. Se amamos a Deus, nós obedecemos a Ele. Se obedecemos a Deus, nós o amamos. Amém? Olha o que diz no capítulo 36 de Jó, versículo 11: se lhe obedecerem e os servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhe restam. Sabe com que tem a ver ainda a obediência, além de requerer, é um requerimento de Deus, é amar a Deus e também é uma questão de geração de prosperidade. E aqui vai além da questão financeira e material, prosperidade em tudo, na família, na saúde, nos negócios, na vida como um todo. Quem obedece a Deus, os resultados da obediência é a prosperidade. Tudo nos vai bem. Aonde nós chegamos, tudo acontece, as coisas são facilitadas, a porta se abre, a prosperidade acontece, irmãos. Os resultados da obediência e da renúncia a Deus geram prosperidade em nossas vidas. E é por isso que Abraão foi um homem tão próspero. É por isso e dentre tantas outras qualidades. Mas aqui, primeiramente, obediência e renúncia. No mesmo versículo, na parte B, diz o seguinte, olha, versículo 1 ainda: para a terra que eu te mostrarei. Olha que interessante. Primeiro ponto então é obediência versus renúncia. Uma segunda atitude de uma família abençoada então é exercer a fé. Olha só, que interessante. O que é fé? Nós sabemos o que é fé. Agora, na prática, olhando para esse versículo, o que nós conseguimos entender? Primeiramente, fé é uma confiança absurda ou absoluta.
Lá em Provérbios 16, 3, diz o seguinte: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. A fé tem a ver com uma confiança absoluta. É uma confiança tão forte, é uma confiança tão cega, ao ponto de você se deixar levar por uma palavra, como Abraão se deixou levar. Vá para uma terra onde eu ainda te mostrarei. Vamos nos colocar na posição de Abraão. Como seria difícil para nós, como seria talvez impossível para alguns de nós ouvir uma voz, chegar na sua casa, bater na sua casa e falar para você assim: sai da sua casa, sai da sua parentela e vai. Talvez algum de nós duvidasse ao ponto de fazer uma outra pergunta: para onde eu vou? Apenas vai. Apenas vai. Confie na palavra de Deus, querido. É uma confiança absoluta. Apenas quem tem intimidade com Deus, apenas quem conhece a palavra de Deus, pode ouvir de forma absoluta uma voz dizendo: apenas vai, apenas vai. Aleluia. Que confiança é essa? Que fé absoluta é essa daquele homem? Aleluia. Nós precisamos refletir sobre a fé, irmãos. Nós devemos ser especialistas em fé. Nós precisamos dar aula de fé. Nós, crentes no Senhor Jesus, não combina com nós, com alguns de nós, não exercitar a sua fé. Não combina com crente, não combina com nenhum de nós duvidarmos de uma palavra bendita, duvidarmos de uma palavra de um homem de Deus, na palavra de um profeta levantado por Deus, na palavra do seu pastor, do meu pastor, uma palavra de homens de Deus. Mas combina com nós o exercício da fé. Combina com nós o exercício constante no dia a dia, na caminhada, aonde formos, por onde estamos, dedicarmos no exercício da fé absoluta, confiando no Salvador de nossas vidas. É isso que combina comigo e com você, meu irmão. Fé também tem a ver com fidelidade. Olha só que atitude linda daquela família. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Fé tem a ver com fidelidade. Como somos fiéis a Deus, nós exercemos a fé. Quando há fidelidade a Deus, quando nós agimos de forma fiel e digna a Deus, os resultados disso é geração de fé em nossas vidas. Deus gera fé nas nossas vidas. Quando agimos com fidelidade, e Deus é fiel conosco, isso gera em nós fé, o exercício da fé. A fé também tem a ver com segurança. Lá em Salmos 46, 1, diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando nós exercitamos nossa fé, ou exercemos nossa fé, nós estamos exercitando a segurança em Deus. Nós estamos lembrando quem Deus é em nós. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente. E todas as vezes que nós
falamos isso, lemos esse versículo e vivemos isso, nós estamos exercitando a fé em Deus, nós estamos exercendo essa confiança absoluta que temos em Jeová, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São atitudes de uma família abençoada que gera em nós fé e segurança em Cristo Jesus. Aleluia. Obedecer e renunciar a Deus, as coisas que Deus nos pede. Exercitar a fé. Versículo 2: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o teu nome e você será uma bênção. Uma atitude também de uma família abençoada é a busca da bênção de Deus. A bênção de Deus. Mas não era a bênção o que outros falam por aí. O dar, o receber, a questão material, isso são outras coisas, irmãos. Resultado de uma vida diante de Deus, de obediência, de trabalho, de estudo, geram riquezas materiais. Essa bênção aqui que nós estamos lendo, é aquela bênção que você que é neto, tem o seu vovô, e tem o bom costume de tomar a bênção. O que o vovô te devolve? Deus te abençoe, meu filho. É no sentido de Ele te proteger, dele te livrar. Agora você tem a autoridade de Deus na sua vida, a bênção de Deus, a mão de Deus está estendida sobre você. Você será livre, livrado, você será seguro. Essa é a bênção que é garantido por Deus em nossas vidas. A busca pela bênção, ela é a mesma coisa que perseguir pela a intimidade com Deus. A atitude de uma família abençoada deve ser perseguir a intimidade com Deus. E a intimidade, ela é resultado de devoção, de oração, de leitura, de culto doméstico, familiar, de tudo que envolve o cristianismo, e tudo que envolve as raízes, os princípios, valores judaico-cristãos. É pela perseguição da intimidade com Deus. Essa é a bênção que a família de Deus, que a minha família, que a sua família deve perseguir, a intimidade com Deus, a bênção de Deus para nossas famílias. Aleluia. Que atitude bendita daquela família de Abraão, a busca pela bênção de Deus. Eles buscavam intensamente, estavam o tempo inteiro juntos, clamando. Quando o pai Abraão chegou e olha, arruma as suas coisas, nós vamos sair. Para onde nós vamos, papai? Nós vamos sair, nós vamos embora daqui. Nós vamos em busca agora da intimidade com Deus. Nós vamos em busca agora por uma nova terra, para cumprir os propósitos de Deus. E aquela família, você não ouve família murmurando, você não ouve um filho murmurando, não quero ir. Você não ouve a esposa murmurando. Eles simplesmente se uniram e vamos cumprir os propósitos de Deus. E família abençoada, aleluia. A busca pela bênção de Deus também é perseguir a promessa de Deus. Nós precisamos perseguir pela promessa de Deus. E qual é a sua promessa? Qual é a minha promessa? Qual é a nossa promessa? Nossa promessa é morarmos junto ao Senhor Jesus. As mansões celestiais nos aguardam. Nós precisamos perseguir isso, irmãos. Perseguir pela bênção, pelas promessas de Deus em nossas vidas.
Deus falou já tanto com a sua vida, Deus já te prometeu tanto, Deus já lançou tantas palavras de promessas sobre a sua vida, mas agora requer você perseguir por elas, requer você dar um passo em obediência, dar um passo em renúncia e perseguir pela promessa de Deus. Atitudes de uma família abençoada é uma família que persegue pelas promessas de Deus. Que exemplo a família de Abraão nos dá? Buscar pela bênção de Deus também é, irmãos, perseguir o poder de Deus. Estamos numa revista na escola bíblica tão abençoada, que nos traz essa temática do avivamento. E perseguir por avivamento, também perseguir pelo poder de Deus, é buscar pela sua bênção. E nós precisamos em casa, com nossos filhos, os netos, tios, sobrinhos, primos, perseguir pelo poder de Deus, criar um ambiente de poder, criar um ambiente de avivamento, oração de joelho, oração no café, oração no almoço, oração na tarde. Que lindo foi ouvir o que a minha irmã aqui falou, que mesmo lá embaixo, no cultinho das crianças, ali eles vão orar, vão dobrar o joelho, vão ler a Bíblia, vão cantar o hino da harpa. Eu tenho certeza que a irmã também vai promover ali o avivamento, o poder, para que Deus assim faça daqueles meninos prodígios e maravilhas. Aleluia! O buscar pela bênção de Deus é perseguir o poder de Deus em nossas vidas, em nossa família. Que atitude bendita. Aleluia. Obedecer e renunciar. Exercer a fé em Deus. Buscar pela bênção de Deus. E versículo 3. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Uma quarta e última atitude que eu compartilho com os irmãos, de uma família abençoada, é uma família que abençoa outras famílias. É uma família que se inclina em abençoar outras famílias. É o patriarca abençoando outros patriarcas. São os filhos abençoando os outros filhos. É uma família que abençoa outras famílias. Como? Através da oração e devoção, intercessão. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, 44, diz: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazem bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Nós precisamos refletir o quanto nós estamos praticando esse direcionamento aqui lido. Será que temos orado, intercedido e abençoado os nossos irmãos, os nossos vizinhos, os nossos colegas da nossa atividade laboral, o nosso trabalho, no exercício da sua profissão, aonde Deus te coloca? Será que nós estamos exercitando ou exercendo essa admoestação que o próprio Jesus nos dá em Mateus? Nós precisamos orar uns pelos outros, irmãos. Nós precisamos estabelecer um rito ou uma rotina de intercessão também por outras famílias.
Isso que o nosso pastor nos motivou hoje ao dobrar nos joelhos, orarmos um pelos outros, intercedemos um pelos outros. Aleluia, mas isso deve ser feito também nos nossos lares. Onde nós estivermos, criarmos um ambiente intercessório para uns com os outros. Lembrarmos, quando você acordar na madrugada, lembrar do seu irmão, colega de trabalho, outras famílias, irmãs que Deus coloca do seu lado na igreja. Orar, interceder, apresentar durante o almoço. Por que não? Quando você se debruçar no seu lar para orar por sua casa, por que não apresentar a outras famílias? Por que não apresentar o seu chefe, o seu gerente, o seu diretor, aquele empresário que aparentemente persegue? Por que não orar pela vida dele e pedir a bênção de Deus sobre aquela vida? Uma família abençoada abençoa outras famílias. Aleluia. Através da oração e através também do acompanhamento e aconselhamento. Lá em Romanos 12:10 diz o seguinte: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Direcionamento, aconselhamento e acompanhamento. Precisamos refletir sobre o que nós estamos fazendo com a grande comissão que Deus nos deu. Discipulado, querido, é uma tarefa nossa. Não é apenas do professor da classe de discipulado, mas de cada um de nós, crentes no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe como nós abençoamos outras famílias também, além de orar, interceder? Discipulando, aconselhando, direcionando. E às vezes nós muitos de nós, achamos que é uma tarefa apenas para os obreiros, para os nossos pastores, professores, mas é uma tarefa para nós. Discipularmos uns aos outros com amor, com admoestação, com sabedoria, com responsabilidade. Não é se meter na vida do irmão à toa, sem nenhum critério, mas é intervir e buscar se meter na vida do irmão de forma a aconselhá-lo pelos caminhos que estão indo em vão. Fala: filho, não vai por aqui, olha que a palavra nos ensina, não faz isso, filho. Olha que a palavra nos ensina, se você for por aqui, não vai dar certo. Nós precisamos discipular a nossa geração. Hoje você sabe mais do que ninguém o quão difícil tem sido uma geração que tem se afastado da sã doutrina do Evangelho. E é um papel nosso, dentro das nossas limitações, dentro das responsabilidades que temos, fazer aquilo que for possível, no sentido da admoestação, do direcionamento, do aconselhamento e do discipulado. E por fim, além de oração, aconselhamento, através do testemunho. E aqui nós fechamos com chave de ouro o que a família de Abrão nos ensinou nesta noite. Sabe como ele abençoava outras famílias? Sendo uma referência de homem e de família de Deus, um testemunho muito bem aprovado diante de Deus. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 7, diz assim: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Testemunho, referência, é o que essa geração precisa, às vezes mais do que 1000 palavras, mas um exemplo, um testemunho de fé e prática, para abençoar outras famílias. Em o nome de Jesus, eu deixo essa palavra para o seu coração, e assim eu me despeço com o amor de Cristo, e agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus.